Vamos estudar a doutrina espírita para fortalecer a nossa fé. Alguns argumentam, mas eu já conheço bem a doutrina. Olha, existe um velho ditado que diz que água mole em pedra dura, bate-bate até que fura. E nosso espírito não se transforma apenas por conhecer. É preciso estar sempre lembrando, vivendo, buscando comparações. Todas as semanas, quase que todos os dias, devemos estar alimentando o nosso espírito de verdades, de certezas, para que nós possamos vencer. Todo aquele que estuda a doutrina e abandona os livros, abandona a casa espírita, esquece de ficar alimentando o seu espírito com fé, quase sempre fraqueja. Depois vai se arrepender mais tarde, porque fraquejou. Mas nós não vamos fraquejar. Nós vamos estudar bem, professar bem a doutrina, vivenciar a doutrina o máximo que pudermos. Joãozinho era um menino de uns 7 anos de idade aproximadamente, um bom menino, mas ele era um menino pobre, vestia roupas simples, calçava sapatos simples, tinha pouco conhecimento, era um menino comum vindo do interior, mas de repente Joãozinho foi colocado dentro de um shopping imenso, e lá nesse shopping tinha aviõezinhos. E ele olhou, achou lindo aqueles aviões, bicicletas para passear, brinquedos de todo tipo, muita rotisseria, ou seja, muitos doces, algodão doce, tudo que uma criança deseja. E ele olhando, de repente chegou um menino muito bonitinho, todo bem trajado, lindo menino, e entrou num aviãozinho daquele, ligou e saiu voando. E ele ficou admirado. O menino voltou, pousou seu avião. Outro chegou também muito bonito, subiu numa bicicleta, foi pedalando, conseguiu fazer até a bicicleta voar, tanto quanto no filme O ET. E o Joãozinho foi ficando admirado. De repente apareceu uma senhora muito bonita e ele disse: senhora, eu vejo que todos chegam, pegam os brinquedos, brincam, eu posso também brincar? Aí a senhora disse: pode sim, fique à vontade, tome a bicicleta, ande naquilo que você quiser. Mas ele tentou, pegou a bicicleta e não conseguiu sair, não conseguia andar. Ele disse: mas eu não consigo. É preciso saber andar na bicicleta. E esse aviãozinho? Entre, tente voar, é seu, é livre aqui. E ele tentou, não conseguiu, tá? Ele viu letreiros lindos trazendo mensagens, mas ele tentava ler e não entendia também. E se esses letreiros, você não sabe ler bem? Sei, um pouco. Pois é, mas é preciso saber mais. É preciso conhecer bem para você entender essas mensagens. E Joãozinho foi ficando encabulado. De repente chegou um grupo de meninos bonitinhos, daqueles lindos. E cada um usou o brinquedo, passeou, brincou. Cada um saiu com seu algodão doce e ele disse: ah, vou fazer o mesmo. Mas ele tentava e não conseguia. Tudo para ele era difícil. E ele também olhou para si mesmo e viu que a sua roupa era simples. E a dos meninos era toda caprichada, bonita. Mas, senhora, vem cá. Como é que eu fico assim tão bonito? Ah, você tem que conquistar. Você tem que saber. Aqui é livre. Você veio para cá e não sabe? Não sei. É preciso estudar. É preciso aprender. É preciso caprichar. É preciso conquistar esse poder. E como faço? Está na sua mente. Na minha mente é. Ora, esta comparação é de um espírito que está no mundo espiritual e não aproveitou as encarnações na Terra. Chegando lá, ele vê aquele mundo lindo, onde a vida é maravilhosa, e ele tenta viver ali e não consegue.
mas chega um espírito avançado e faz tudo. E ele diz como ele faz. Ele adquiriu condições. Lá no mundo espiritual, a ação do espírito é realizada pelo pensamento. Ele então tem que ter conhecimento, tem que ter desenvolvimento espiritual, força no pensamento, consciência tranquila. Ele tem que atingir esse estágio. Aí ele, com o pensamento, ele troca a roupa que quer, viaja para onde quiser, vê a beleza em tom diferente daquele que não consegue, tá? Música celeste também, ele participa, ele pode inclusive entrar em comunhão com os espíritos que fazem viagens interplanetárias e se candidatar. Quando é que vocês vão visitar outro planeta como Júpiter, Saturno, Plutão, qualquer um planeta? Um mês que vem iremos. Eu posso me candidatar a ir junto? Pode. E ele se candidata e vai. Conta o espírito Humberto de Campos que ele se candidatou, entrou numa pequena nave, uma nave pequena, e disse: com essa nave iremos onde? A Júpiter. E ele entrou, sentou, ficou aguardando, fecharam tudo e disse: vamos iniciar nossa viagem. E ele então ficou todo eufórico, olhando de lado, querendo ver as estrelas. Aí, pronto, vamos descer. Ele: sim, não vamos viajar para Júpiter? Já viajamos, já estamos em Júpiter. Mas assim tão rápido? Sim, nós viemos com a força do pensamento. E ele desceu e, segundo ele, viu Júpiter. Ora, isto é para o espírito que pode. Então, lá no mundo espiritual, nós vamos nos sentir muito pequenos se nós não tivermos desenvolvimento suficiente. Lá, para que o espírito não se sinta tão humilhado, e como não é possível misturar as sintonias, então os espíritos que não têm grande desenvolvimento ficam evidentemente nas colônias. Os espíritos que têm mais desenvolvimento já vão para as cidades que também são colônias, mas são acima do primeiro nível, ou seja, a cidade de Nosso Lar, descrita por André Luiz no livro Nosso Lar, ela fica na terceira dimensão sobre a Terra, a partir da superfície da Terra. Ela fica na terceira dimensão. A primeira, que envolve a Terra, é o umbral grosso. A segunda é o umbral ameno. E a terceira é chamada de umbral fino. É nesse umbral fino, que ainda é umbral, é que está a colônia Nosso Lar. E quem chega com um desenvolvimento um pouco maior, não fica lá, fica numa outra superior àquela, noutra dimensão ainda. E cada dimensão tem os seus encantos. Cada vez mais, quanto mais desenvolvimento, mais bonito o ambiente, mais alegria o espírito tem. E nós queremos participar disso. Já imaginaram a dimensão que está Jesus, por exemplo? Uma dimensão toda iluminada, linda, bonita, que nós não temos nem condição de idealizar. E nós queremos chegar lá. Nós só chegaremos lá com a consciência tranquila, com a mente poderosa, porque o espírito, o poder do espírito está na mente, no pensamento. É a mão dele, é tudo. Ele cria com a mente, tá? Ele não faz com as mãos, é com a mente. E isso nós vamos conquistar. Ora, então, observando o que nós precisamos, nós começamos a sentir que, como resolver isso? Nova reencarnação. Então pedimos uma programação para a nova reencarnação. Fazemos essa programação e viemos para cá, para a Terra, desejosos, querendo progredir. Quando saímos de lá, saímos todos eufóricos, imaginando: eu vou cumprir isso que eu prometi, eu vou cumprir, porque quando eu voltar, eu quero estar numa situação bem melhor. Ah, como é bom!
porque o bem-estar nasce dentro de nós, se desenvolve dentro de nós, vivendo a vida assim como a natureza manda. Aqui na Terra, nós então reencarnamos, voltamos, mas não lembramos de nada do que vimos no mundo espiritual, nem tampouco da encarnação, das encarnações anteriores. Mas nós temos dentro de nós o inconsciente, e o inconsciente traz todas as nossas tendências. Vamos imaginar que na encarnação anterior nós fomos diretor administrativo, ou seja, financeiro, de uma grande empresa. E como éramos diretor financeiro, acostumamos a nos locupletar de pequenas quantias, de modo que não apareceria essa diferença no balanço da empresa. E fomos nos locupletando. Adquirimos o vício de pegar o que não era nosso. Para justificar a diretoria, nós inventávamos pequenas mentiras e fomos nos viciando com mentiras. E isso está em nós, registrado. Se nós agirmos assim, nós agíssemos assim, se nós tivermos agido assim, está em nós. E criou o quê? Criou uma tendência de agora, na nova encarnação, depois que já fomos para o mundo espiritual e vimos que lá é belo, bonito para quem tem a consciência tranquila, para quem evoluiu. E para quem não evoluiu, resta a esperança, o consolo de evoluir. Aí voltamos para cá, e aquela tendência diz para nós: vamos ser desonestos de novo. Aí logo escolhemos uma profissão, ser político. Claro, nem todo político é desonesto, é lógico. Existem políticos honestos, mas o ambiente, o trabalho em si, os conchavos que feito com os políticos facilita muito isso, e nós temos a tendência de continuar sendo desonesto. Mas queremos corrigir. Dentro de nós também tem um programa que nós traçamos para adquirir a vitória, para vencer as nossas inferioridades, porque lá no mundo espiritual nós acertamos que devíamos corrigir aqueles pontos difíceis que estavam impedindo a nossa felicidade, o nosso avanço. E aí nós temos que vencer essa tendência. Com que recurso nós vamos vencer a tendência da desonestidade, da fofoca, da impaciência? Com que recurso? Com a doutrina espírita. Aí aprendemos a doutrina, até pedimos a Jesus, nos guie para um caminho melhor. Aí de repente, eu quero acertar, Jesus. Aí de repente, vem um vizinho e bate na nossa porta. Bom dia, bom dia. Estou indo à casa espírita, te convido, vamos? Não quero voltar sozinho. Espiritismo? Se nós tivermos então a felicidade de aceitar, viremos conhecer a doutrina. Estudaremos a doutrina e vamos encontrar forças para vencer aquelas más tendências que estão dentro de nós, no nosso inconsciente. Quando der uma vontadezinha de ser desonesto, nós vamos lembrar da doutrina. Não posso ser, preciso ser correto comigo mesmo. Não adianta eu enganar os outros, eu estou enganando eu mesmo, eu sou a pior das vítimas. A mais importante pessoa que não pode ser enganada sou eu. E se eu enganar os outros, estou praticando a lei, ferindo a lei de causa e efeito. Vai voltar para mim. Todos os atos indevidos que contrariam a lei da natureza, eu terei que corrigir. E a correção é dolorida, dói muito, anos de sofrimento às vezes para corrigir pequenos erros. Então, o que fazer? Seguir a doutrina, estudar bem a doutrina, acreditar nos ensinos dos espíritos, porque eles não falham não. Nós temos a tendência de achar que é uma fantasia, mas não é. O espiritismo é uma ciência da alma. Sempre estão espíritos comunicando, comprovando, mostrando que são felizes hoje
Mas vá, estude o livro Céu e Inferno, no capítulo 2, onde diz espíritos felizes, e verá o que eles declaram. Levar uma vida séria, de amor, dedicados à caridade, para vencer as suas inferioridades. A prática constante da caridade costuma vencer as inferioridades e vence com certeza o egoísmo e o orgulho, que são as duas chagas que impedem o nosso progresso. Dessas chagas é que nascem os outros vícios que fazem a gente ter comportamentos esquisitos. Parece até bom perante a sociedade, mas perante a Deus, perante a nossa consciência, não é possível continuar assim. Estamos então tentando adquirir virtudes para vencer as nossas inferioridades. É preciso adquirir o quê? Paciência, muita paciência. É preciso ter perseverança. É preciso aprender a perdoar. Aí lembro-me de um caso interessante que vi também nessa última viagem que fiz ao Paraná. Conheci lá uma senhora que ela é espírita. E ela disse: eu quero vencer, eu não quero sair daqui da terra com dívidas como eu tinha. E eu sou casada, vivo bem, relativamente bem agora. Mas vou contar para o senhor a minha história. Eu já tenho uma filha criada, moça, só uma filha. E o meu marido se tornou um homem agressivo. Ele é um homem bem-sucedido, é um engenheiro eletrônico, trabalha numa grande empresa lá da cidade que eu fui, a melhor cidade do Paraná, Mandaguari. Não ri, porque é a melhor cidade. Foi para minha mãe e para mim na minha juventude, né? E ela disse, eu querendo levar a doutrina espírita a sério, mas encontrei muita dificuldade, porque o meu marido se tornou agressivo demais. E todas as semanas, no mínimo uma vez por semana, ele perdia a paciência e me agredia, me batia. E eu falava, dizia, ameaçava, de nada adiantava. Até que, não querendo separar dele, porque eu o amava, e nem mesmo as agressões fizeram meu amor esfriar. Então, não podendo continuar assim, conversei com a minha filha e ela sugeriu que eu tomasse uma medida drástica. Eu resolvi tomar. Chamei o advogado, expliquei a ele, e o advogado entendeu por que eu não queria me separar, mas não podia continuar sendo agredida. O advogado teve uma ideia: olha, eu vou fazer o seguinte, não vou pedir a sua separação, vou pedir apenas a separação de corpos, para ver se ele aprende uma lição. Ela, pediu a separação de corpos. Ele ficou assustado. Mas o que é isso? A partir de hoje, o juiz decretou, mesmo contra gosto, porque ela provou as agressões. A partir de hoje, eu não vou mais ter obrigação de encostar meu corpo em você. Você não vai poder ter o direito de contar com os meus carinhos e com o meu sexo. Não mais. Mas vou continuar sendo sua esposa. Ele, como assim? Como assim? Como eu expliquei. Só que você não vai mais morar na mesma casa que eu. Para não tirar você, eu vou sair da casa. Ele, não, então eu deixo a casa. Não, eu quero que você fique na casa. Eu já providenciei outra aqui próxima, 3 casas depois da nossa. Vou morar lá, porque ela também tinha emprego. E disse, e virei te ver. Toda semana estarei com você, continuaremos como marido e mulher, a obrigação permanecerá entre nós, mas você não terá mais os meus carinhos, porque você me agride. Ele ficou frio, assustado, mas funcionou. Daí um tempinho, ele mudou o comportamento, buscava ela com carinho, com amor, até passava noites com ela, tratando ela com flores. Mudou totalmente, mas ela voltava para a casa dela e ele para dele. E ela disse, hoje eu vivo uma maravilha, não tenho tantas obrigações com ele, mas tenho a obrigação de esposa ainda, e ele tem comigo a de marido. Por quê? Porque eu orei tanto no centro espírita,
e veio uma intuição muito forte para mim, dizendo que eu terei um compromisso com ele quando ele tiver idade mais avançada. Ele terá muita necessidade da minha presença. E isso está previsto. E eu não quero deixar de cumprir a minha tarefa. E eu achei interessante, porque a mulher foi muito persistente, insistiu. E ela disse: eu sou espírita. Por que que essa mulher insiste em cumprir a sua tarefa e conseguiu transformar aquela união dolorida numa união cheia de amor? Por quê? Porque ela persistiu, conheceu a doutrina. Se ela não conhecesse a doutrina, ela agia como todos agem: separe, você está me agredindo, pronto, estamos separados. A fila anda, dizem assim nos dias atuais, não é mesmo? E ela encontrou uma saída. Ora, para encontrar essa saída, é preciso ter muita fé, conhecer bem a doutrina espírita, acreditar na doutrina espírita, nos ensinos que os espíritos nos trazem, praticar os ensinos de Jesus, com amor, com fé, com perseverança. Seguindo a vida diária, nós somos tentados pelo mundo e tentados também pelas nossas tendências interiores que estão registradas em nós, que vêm do nosso inconsciente. E nós temos que eliminar as tendências ruins e buscar as boas, a vida, praticando o evangelho, adquirindo virtudes. Mas nós somos tentados, porque a tentação é aquele convite que parece muito bom na hora, vai nos trazer um grande prazer, e traz mesmo, mas depois vem a grave consequência. Vou dar um exemplo. Uma certa pessoa sofreu um acidente, bateu o braço esquerdo, está machucado, não chegou a quebrar, mas está todo ferido. Ele precisa tomar antibióticos, e para que o braço não fique exposto, ele recebeu gaze, curativos, e tem que tomar todo cuidado para recuperar seu braço. Mas esta pessoa foi convidada por um amigo para participar de uma festa. Chegando lá, ela encontrou servindo na mesa aqueles camarões grandões, bonitos, que vêm lá de São Luís do Maranhão. Cada camarão imenso. E eles são gostosos mesmos. E ele olhou e disse: que camarão! Isso é uma delícia, mas se eu comer, meu braço vai azangar, vai doer. Mas é gostoso o camarão? É ou não é uma tentação? É. Ocorre o seguinte, que se ele resolver comer o camarão, ele vai comer. Ele vai passar quanto tempo se deliciando? 10 minutos no máximo. E depois, quantos dias ele vai passar sofrendo de dor no braço, porque vai azangar? Quantos dias? 5 aproximadamente. Vale a pena ele comer o camarão? Não vale, mas é uma tentação. Ele tem que vencer essa tentação. Alguém aqui, como eu tinha uma amiga, dizia: eu fiz uma cirurgia cesariana para ter o meu último filho, e o médico disse: não precisa fazer regime de nada. Eu disse: lamento, mas o seu médico está equivocado. Você não deve comer nem camarão, nem peixe de pele, nada que seja reimoso. O médico não acredita nisso. Eu digo: olha, desde o tempo de Moisés, quando Moisés recebeu a intuição do alto de proibir que o seu povo comesse carne de porco, já vinha contando à humanidade que carne de porco, camarão, peixe de pele e outros possui aquilo que se chama reima. A Universidade de Fortaleza e também a Universidade de Campinas fizeram um estudo e viram que certos alimentos como carne de porco e camarão, e o mais forte é o camarão, possuem uma concentração altíssima de proteínas. E quando a pessoa ingere aquela concentração exagerada de proteínas, o nosso organismo não está acostumado, aciona seu sistema de defesa e provoca o azangamento, a reima. E a pessoa passa sofrimento grande. Portanto, tem reima sim, não coma camarão.
que você vai passar mal se tiver algum ferimento. Mas é uma tentação. Venço ou não venço a tentação? Sinto o prazer agora e depois sofro as consequências, mas o camarão é só um exemplo. A vida é assim. Nós temos aquela vontade, às vezes, de praticar um golpe, se estamos numa empresa onde há facilidade do golpe em termos financeiros, se somos um político e uma empresa empreiteira nos convida também para fazer uma desonestidade, como está ocorrendo nas apurações da Lava Jato, né? Fazemos, e depois? Podemos gozar benefícios daquele dinheiro. Mas quando chegarmos no mundo espiritual, que nós analisarmos a nossa vida, nós vamos ver que não valeu a pena. O gozo que aquele capital desonesto trouxe para nós é muito pequenino, perto do sofrimento que vamos passar. Não vale a pena. Para fugir disso, prática da doutrina, conhecimento pleno da doutrina, para investir no nosso dia a dia, na nossa reforma íntima. Há muitas pessoas que sofrem e nem sabem por quê, mas a recomendação do Espiritismo: viva orando, faça o que Jesus disse, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, e peça a Jesus instruções à noite, antes de dormir. Diga: Jesus, diga, mestre, em minha mente, vou sair do corpo, me instrua quando estiver dormindo, como devo me comportar. Aí vi a história de um homem que ele reclamou e ele não entendia, mas ele aceitava. E ele foi um militar da Força Armada. Não tinha um alto cargo, mas tinha um bom cargo, era um sargento. E ele disse que por 8 vezes em longos anos, ele se sentiu humilhado ao exagero na frente da tropa, porque pegou comandantes exagerados, estúpidos, e que chamava a atenção dele como se ele tivesse sido responsável por aquele erro que surgiu de repente e não tinha sido ele. E ele foi humilhado. E ele disse: eu nem vou dizer para ele que não fui eu não tenho nada com isso. Mas ele foi humilhado 8 vezes. Ele disse: por que isso? Por que comigo? Houve um momento que a tropa tomou um rumo indesejado numa manobra e disseram que foi ele que não sinalizou. E ele não trabalhava nem com a sinalização da tropa. Não era ele, era outro. Mas o comandante na frente, irritado, chamou a atenção dele. Ele se sentiu humilhado, ficou de cabeça baixa e disse: eu persevero, eu vou perseverar. Eu já tenho 25 anos de caserna, vou suportar mais 5 para completar pelo menos os meus 30 e ir para a reserva, sair daqui, porque estarei sempre sendo humilhado aqui. E era constantemente humilhado, e ele não compreendia. Mas já idoso, ele orando, conheceu a doutrina espírita, e um espírito se comunicou e disse: você hoje é um homem humilde, é um homem manso. Você tinha armas na cintura, podia ter sido um homem agressivo até na sua vida particular, e você não o foi. Por quê? Porque você orava e você fez um programa no mundo espiritual. Eu quero passar humilhações, eu quero exercitar a mansidão, eu quero atingir um nível que me faça crescer espiritualmente. Você pediu. Por isso você caía naquelas situações indesejáveis diante de comandantes impacientes e te humilhavam. Estavam previsto isso. E você suportou. Meus parabéns. E ele disse: realmente, eu resolvi adotar a política que o Gandhi, como eu estava conversando com meu amigo Edísio Guerra, é uma política adequada para aquele que quer adquirir a mansidão. O sujeito chegou diante do Gandhi e disse que ele era um sujeito desonesto. Ele disse: é você quem está dizendo, eu não sou. Mas Gandhi, você não vai se aborrecer com esse sujeito? Processe ele. Não, ele está dizendo que eu sou, mas eu não sou. Não se aborrecia. Você é feio. Se uma mulher falasse isso, né? De mulher é difícil suportar, né? Mas aí diz: você é quem pensa, troque os óculos.
Eu não sou. Enfim, quantos defeitos as pessoas nos atribuem e nós perdemos a paciência, brigamos, criamos inimizade. Mas aquele que conhece a doutrina vai dizer: isso é o pensamento dela, não é o meu. Eu não ajo assim, a minha consciência está tranquila. Esses ensinos da doutrina espírita nos conduzem à paz interior, à construção de virtudes. Maior remédio para a construção de virtudes se chama prática da caridade. Jesus trouxe o Evangelho a nós e deixou bem claro, dizendo assim: voltarei na glória do Pai e colocarei à direita as ovelhas, à esquerda os bodes, e direi aos da direita: vinde bendito, porque eu tive fome, me destes de comer. Eu tive sede, me deste de beber. Eu estava nu e me vestistes. Eu era estrangeiro e me recebestes. Eu estava preso, foste me visitar. Ide para a alegria eterna. E os da esquerda, ele disse: ide para o sofrimento eterno. E eles disseram: mas por quê? Quando foi que nós lhe vimos com fome, com sede e não te atendemos? Ele disse: todas as vezes que negaram este socorro aos meus irmãos pequenos, negaram a mim. Mostrando o que aí? Que é só através da prática da caridade que se adquire evolução. Porque há um pequeno desentendimento das pessoas que não conhecem a doutrina. Eles pensam que vivem uma vida só, ou seja, não existe reencarnação, e Jesus vai voltar e levá-los ao céu. E com isso eles acham que Jesus é o salvador deles. E ao invés de praticar o que Jesus ensina, eles começam a bajular o nome de Jesus. Jesus, meu grande amigo, Jesus é o meu ídolo, eu amo Jesus, mas ele não ama o próximo. Na hora de se conter num episódio de descontentamento, não se contém, porque Jesus é meu salvador, ele vai me salvar. Não, Jesus não é o salvador, ele ensinou como vamos nos salvar. Ele nos salva indiretamente, ensinando: pratique o que eu ensinei. Só praticando no dia a dia, construindo em nós essas virtudes. E a prática da caridade desenvolve as virtudes, todas as virtudes. No capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma mensagem que diz: a piedade. O que é a piedade? A piedade é aquele sentimento que bate lá no fundo do nosso coração quando nós vemos alguém sofrendo. Quando nós encontramos um mendigo em grande desespero, uma pessoa com muitas dores, uma pessoa que precisa de socorro, toca o nosso coração. Isso é sentimento de piedade. Esta piedade, ela é irmã da caridade e faz nascer em nós as virtudes verdadeiras. O que devemos fazer? Colocar em prática, ajudar, ter paciência, levar a caridade não só em esmola, em dinheiro, em socorro financeiro, que é importante, mas mais importante é a caridade moral. Suportar aquele que está falando bobagem, fingir que não ouviu, suportar um gracejo indecente, fingir que não ouviu, sair de perto e não enfrentá-lo com palavras grosseiras e criar a inimizade por quase nada. Então a caridade moral é saber viver, é perdoar quem seguidamente nos ofende, se possível, até quando puder, 70 vezes 7, se não for possível nos afastemos, se não houver jeito tomemos outro recurso. Mas viver em paz, saber viver, construir dentro de nós o desejo do bem para nos transformar em espíritos melhores, mansos, pacíficos, porque a mansidão é uma virtude dificílima de ser conquistada. Tão difícil, que Jesus disse: os mansos herdarão a terra, ou seja, ficarão aqui dando o seu desenvolvimento, acompanhando o seu desenvolvimento, porque o planeta será limpo, será dele retirado os espíritos que não evoluíram,
e os mansos ficarão. Por quê? Ora, a mansidão é sinal de evolução, é sinal de amor no coração, é sinal de tolerância, é sinal de perdão. Tá? A caridade moral é a mais difícil de ser praticada, tá? E ela deve ser exercitada todos os dias. Portanto, não adianta dizermos: eu não tenho dinheiro para fazer a caridade, por isso não faço, como se caridade fosse feita apenas com dinheiro. Não. Vá a um hospital e visite um doente. Vá mesmo na casa de um amigo que esteja necessitando de uma palavra amiga, um momento de desespero. Alguém liga para nós e diz: eu estou chateado, eu queria conversar com você. Ouça com calma e não dê maus conselhos, não. Ouça bem, analise. Se não tiver conselho a dar, só ouça. Porque o fato da pessoa estar falando para a gente já é um desabafo, já é um tipo de caridade, tá? Seja caridoso com quem te criou, com seus pais, com seus irmãos em casa. Faça tudo para viver uma vida correta, porque logo, logo estaremos fora do corpo. Não nos iludamos. Aqui temos a sensação de que nunca vamos morrer. Já repararam isso? Já repararam isso bem? Parece que nunca vamos morrer. É só o vizinho que morre. Meu dia não vai chegar. Temos essa ideia, né? Mas de repente chega. E aí estamos do lado de lá e diz: o que fiz com a minha encarnação? Me deixei arrastar pelo mundo, pelas minhas tendências anteriores, não adquiri o hábito da oração, não adquiri virtude. E aí pede uma prova mais difícil na próxima encarnação. Por isso que muitos sofrem. Mas nós que somos espírita, vamos investir nisso. É difícil. Mesmo investindo, tentando, a gente erra, porque nós somos ainda fracos, mas nós não vamos ser fracos. Vamos vencer as nossas inferioridades devagarzinho, devagarzinho, porque não se vence inferioridade da noite para o dia. É com insistência, é vindo à casa espírita constantemente. Eu conheço pessoas que frequentam a doutrina espírita, estudam a doutrina espírita há 40 anos, e já me revelaram: agora que eu estou conseguindo um bom equilíbrio. Depois de 40 anos insistindo, porque não é fácil, mas também, depois da virtude adquirida, ela fica em nós como nosso eterno patrimônio. Aí estaremos naquele item que Jesus disse: acumuleis tesouro no céu e não na terra, porque na terra os ratos corroem, os ladrões roubam, dá ferrugem, mas no céu não. No céu é a alegria verdadeira. O livro Céu e Inferno, no capítulo Os Espíritos Felizes, tem vários itens ali de espíritos contando como deixar o corpo carnal, a alegria de sair do corpo, dizendo que encontraram um mundo de luz resplandecente. Há uma senhora ali que conta que saiu do corpo, nem acreditou. O céu se transformou num grande órgão, tocando música que invadia sua alma. Ela diz: eu nem mereço isso, meu Deus. E vem um espírito bonito do lado dela e diz: merece sim, este é o prêmio que Deus oferta aos seus eleitos. Todos nós somos convidados a ser eleitos de Deus. Nós é que temos que nos candidatar e pagar o preço da transformação. Muito obrigado.